Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima nesta noite. Mais uma noite aí de estudos, e de atendimento espiritual pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos iniciando a nossa reunião. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, em nosso ambiente. Nós vamos iniciar a nossa reunião fazendo a nossa prece inicial, mas antes vamos ouvir a nossa página de preparação, que será feita pela nossa irmã Rafaela Nunes. Em seguida faremos a nossa prece, tá bom? Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Amizade, de Francisco Cândido Xavier, por Meimei. O título é Alguém Hoje. Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Alguém hoje ainda talvez te procure pedindo auxílio. Alguém que provavelmente não fale, mas trará nos olhos ou nos próprios atos a súplica de amparo que a palavra nem sempre diz. Alguém que terá errado a rogar-te um gesto de simpatia, a fim de retificar-se que se vê sob o frio da angústia, esmolando segurança, que haverá perdido afeições inesquecíveis no nevoeiro da morte, a implorar-te reconforto, que padecerá solidão, mendigando alguns momentos de companhia. Não te afirmes incapaz, nem te digas inútil. Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Oferece-te ao trabalho do bem, como te encontras e tal qual és, fazendo o melhor de ti. Não temas. Se desejas renovação e se tens fé, podes claramente entrar no serviço ao próximo, ao colaborar no supermercado da luz, entregando as bênçãos de Deus. Muita paz a todos. Que possamos então, meus irmãos, neste momento, unir os nossos pensamentos em oração. A Deus Pai de amor e de infinita bondade, a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, o nosso mestre, e aos nossos companheiros espirituais que nos acompanham, que nos orientam. Estamos mais uma vez reunidos nesta noite, em nome do Cristo, para mais uma noite de estudos e de atendimento espiritual, e assim agradecemos a oportunidade desta noite e pedimos o amparo e a proteção necessária para cada um aqui presente. Para aqueles que não estarão nesta noite, onde quer que se encontrem, receba também o nosso abraço e o nosso carinho. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção aos irmãos que neste momento se encontram ainda nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas prisões. Que cada um, Senhor, receba as boas vibrações que ora nos envolve. Pedimos, amado Mestre, o amparo necessário à nossa irmã Isilda, que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que a mensagem possa chegar até nós, nos fortificando, nos esclarecendo em nosso dia a dia. Estamos, Senhor, confiantes na sua misericórdia, mais uma vez te pedimos o amparo aos nossos irmãos que aguardam para a aplicação do passe à distância, que cada um possa dar o melhor para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, receba o melhor que aqui veio buscar. E assim, mestre amigo, agradecidos, possamos dar início ao estudo desta noite em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus amigos, o tema do nosso estudo hoje é a fé divina e a fé humana, referência ao Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 19, item 12, com a nossa irmã Isilda Val. Obrigado, fiquem em paz. Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o estudo do Evangelho de Jesus e podermos refletir juntos nesse tema que é tão importante, que fala sobre a fé humana e a fé divina, e tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Então, antes de entrarmos diretamente na leitura desse item, nós fomos ver a definição de fé no dicionário e vimos que fé é a confiança absoluta em alguém ou em algo. Então, quando dizemos um homem digno de fé, estamos querendo dizer que esse homem ele é confiável, né? Que podemos confiar nele, ele é digno da nossa confiança. E no item 7 desse mesmo capítulo 19, Kardec vem nos falar sobre a confiança da fé inabalável. E ele diz que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem: ainda que eu veja, eu não acredito. Isso acontece porque sabemos que existem muitas maneiras de se enganar, de iludir, e por mais que nós presenciemos determinados fenômenos, nos custa acreditar que eles aconteçam, por um meio natural. E como não sabemos se eles foram produzidos por meio de fraude ou se por meios naturais, nós temos essa dificuldade, de acreditar nesse fenômeno. Mas quando nós compreendemos os mecanismos de ação que envolvem esses fenômenos, fica mais fácil nós identificarmos e podermos assim confiar naqueles que são naturais, Por isso que a doutrina espírita nos estimula a termos uma fé raciocinada e não uma fé cega. E ela vem exatamente nos ajudar nesse ponto, auxiliando-nos a compreender as leis de Deus e a compreender o próprio Deus e os seus atributos, para que possamos desenvolver a confiança, a fé nesse Pai de amor que nos foi apresentado por Jesus. Então, quando nós compreendemos que Deus é um Pai de infinito amor, justiça e bondade, fica mais fácil confiarmos nos seus desígnios e lidarmos melhor com as provações da vida, porque entendemos que a vida ela não é regida pelos caprichos divinos, como muitas vezes nós acreditamos, mas sim por leis que foram criadas por Ele, mas que são leis imutáveis, e às quais todos nós estamos submetidos. Então, a partir das escolhas que nós vamos fazendo na nossa vida, nós vamos construindo o nosso destino, que pode ser de tormentos ou de felicidades, Vai depender dessas escolhas. Então, essa compreensão faz com que aumentemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque sabemos que tudo que nos acontece, por pior que nos pareça, tem uma razão de ser e é o melhor para o nosso processo evolutivo, embora nos faça muitas vezes passar por situações muito difíceis e que nos fazem questionar se merecemos passar por essa situação. Então, quando a gente tem esse conhecimento da justiça de Deus, a gente sabe que sim, A gente não passa por nada que a gente não mereça, que a gente não tenha que
que seja na verdade, uma consequência dos nossos próprios atos. Então, agora nós vamos fazer a leitura, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 do capítulo 19, que fala sobre a fé humana e a fé divina. E essa é uma mensagem recebida de um espírito protetor em Paris, em 1863. E começa assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, a gente observa aqui que ele fala que a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Nós sabemos que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, com a mesma potencialidade para alcançarmos a nossa perfeição, porque depositou em nosso íntimo esses germes das faculdades imensas, que todos nós possuímos, que a princípio estão em estado latente e que, à medida em que vamos passando pelas experiências da vida, eles vão sendo desenvolvidos. E é por isso que Lucas, no capítulo 17, nos relata a fala de Jesus que diz: o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, a potência está dentro de vós. Então, a fé é o sentimento que temos da necessidade do nosso desenvolvimento intelectual e moral, que sabemos que não se dará em apenas uma existência, mas em várias existências, onde nós vamos passando por diferentes experiências e, aos poucos, vamos desenvolvendo essas potencialidades da alma. Então, ele continua dizendo que, até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfações. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhes o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensivas. Então, por estarmos presos, a essa figura de Jesus como sendo chefe de uma religião e muitas vezes visto por muitas pessoas como uma figura privilegiada, criada por Deus, nós nos esquecemos de que o próprio Cristo, quando realizava os milagres materiais, ele dizia que poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Bastava que tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, que tivéssemos a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pudesse ser realizada. Então, por muito tempo, nós delegamos a responsabilidade da fé para Deus e para os espíritos superiores, onde aguardávamos que a atuação deles se fizesse sentir em nossas vidas e deixávamos assim de confiar em nossas potencialidades, deixando de fazer a parte que nos cabe no nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes usando a desculpa de que se algo dava errado é porque essa era a vontade de Deus, e não porque nós é que não havíamos nos esforçado o suficiente para que a nossa vontade prevalecesse.
É mais fácil colocar a responsabilidade na vontade de Deus do que reconhecer que nós é que não tivemos uma vontade firme e não fizemos o suficiente para poder conseguir, né, realizar aquilo que gostaríamos. Nós vivemos por muito tempo achando que a fé ela estava relacionada ao cumprimento de algumas fórmulas exteriores, que estava relacionada à frequência a um culto religioso, sem que mergulhássemos profundamente em nós mesmos e buscássemos o autoconhecimento para a conquista de novos valores íntimos. Nós nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus que nos dizia: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Nessas passagens de Jesus, nós observamos que ele sempre colocava como indispensável a nossa ação, mostrando-nos que não devemos esperar apenas o amparo divino dos amigos espirituais, mas devemos juntamente fazer a nossa parte, confiar que somos capazes, porque ele também nos disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se nós passamos por dificuldades, é porque temos a capacidade de suportar e precisamos confiar nisso. Como nós já dissemos, nós temos a potencialidade dentro de nós. Basta descobrirmos como fazê-la desabrochar. Então, nós vamos agora contar uma historinha, né, que fala mais ou menos sobre isso, sobre essa potencialidade que nós temos dentro de nós e como nós devemos utilizá-la, né? Eu gosto sempre de usar essas histórias para que esses ensinamentos eles fiquem guardados, né? A história ela nos chama atenção para determinados assuntos e da mesma maneira que Jesus se utilizava das parábolas para fazer que elas ficassem guardadas, né, durante a eternidade, essas historinhas elas também nos facilitam, né, na compreensão do ensinamento. Então a historinha fala o seguinte: um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era o seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro a palavra agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir.
Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade: agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais, e não esquecer que por vezes é preciso remar contra a maré. Então, meus irmãos, após essa historinha que se chama Acreditar e Agir, é importante nós nos fazermos o seguinte questionamento: e nós? Estamos remando com firmeza para atingir a meta a que nos propomos? Porque se o barco da nossa autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é preciso tomarmos uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. E é preciso nos lembrarmos de que somente nós poderemos acioná-lo utilizando-nos dos 2 remos, agir e acreditar, porque, como diz Joana de Ângeles, o caminho da nossa evolução espiritual é solitário. Somente nós podemos tomar as decisões necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Ninguém pode decidir ou agir por nós. Teremos até pessoas que nos auxiliarão, com conselhos, com ideias, mas a decisão final é sempre nossa. É um processo solitário. Por isso, precisamos fazer essas reflexões de como se encontra a nossa vida, né? Esse barco da autoconfiança. Ele está parado, né, no meio do caminho, ou está andando em círculos? Continuando a leitura do Evangelho, ele diz: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, nós observamos aqui que a fé humana é aquela que nós nos utilizamos para suprir as nossas necessidades materiais, quando acreditamos que somos capazes e agimos assim no campo das ideias, né? Porque todas as realizações humanas, elas partem do campo das ideias, né? Primeiro nós pensamos e depois materializamos essa ideia. Então, nesse processo, a autoconfiança é indispensável, porque aquele que duvida de si, ele não consegue alcançar a sua meta e fica estagnado, rodando, né, como o barquinho da nossa historinha. Então, a fé divina é aquela na qual aplicamos as nossas potencialidades para a satisfação das aspirações celestiais e futuras, ou seja, para o nosso progresso espiritual. Aquele que já compreende os verdadeiros objetivos da vida, né, e sabe da felicidade que o espera, ele volta às suas ações para a prática da caridade. E ele se resigna diante das provações da vida, porque tem o conhecimento de que aquele é um momento passageiro, que vai auxiliá-lo a vencer as suas fraquezas,
que vai fortalecê-lo nas suas virtudes. Então ele compreende que, por maior que seja a sua fé humana, se que ele almeja não estiver no planejamento divino, ele sabe se resignar diante daquela situação, porque entende que essa provação ela faz parte do seu processo evolutivo. A gente observa na evolução da humanidade que a fé humana ela tende a se transformar numa fé divina, porque por mais que o indivíduo ele tenha conquistado todas as suas aspirações materiais, chega uma hora que nada preenche o vazio que existe dentro de si mesmo, que dinheiro nenhum é capaz de preencher esse vazio. Então ele tende a se voltar para o espiritual, onde aí ele tem a oportunidade de utilizar a sua riqueza para poder suprir a deficiência do seu próximo e aí ter atitudes, cada vez mais altruístas com o intuito de auxiliar ao próximo e também vai se auxiliando porque vai também melhorando, o seu processo evolutivo. E ele finaliza aqui na mensagem que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Aqui, para entendermos melhor o mecanismo de ação da fé, Kardec, no item 5 desse mesmo capítulo, diz que o poder da fé ele se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, que, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais buscar o conhecimento para interagirmos melhor com as leis de Deus, trabalhando para que a nossa fé humana esteja junto à nossa fé divina, fazendo as conquistas materiais que beneficiem não apenas a nós, mas a todos da nossa sociedade, e assim colaboremos na evolução do nosso planeta. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, terminado o nosso estudo, agradecidos a todos que participaram, que deram um pouquinho do seu tempo para que este trabalho, para que esta reunião fosse realizada. Agradecemos, acima de tudo, a Deus por esta oportunidade. Agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais e pedimos que continue a nos amparar, a nos dar a força necessária para seguir em frente. Neste momento, encerramos a primeira parte e passamos ao trabalho do passe à distância, a aplicação do passe, e pedimos que todos se acomodem, se relaxem e escutem a música até o final, que neste momento será feito o tratamento espiritual. Que assim possamos ter uma semana de paz e de tranquilidade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.